derramou o sangue dele, foi derramado por nós, para dar vida para nós. Isso é um amor profundo, viu? Não tem amor igual isso aí, não tem amor, não tem justiça, amor de verdadeiro é nosso Deus, não tem igual. Pode ser pai, mãe, né? Os nossos pais, nossas mães, esposa, nos ama, mas igual a Jesus não. Igual a ele não, ele morreu por nós, para dar vida para nós. Ele é maravilhoso demais, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Não tem palavra para agradecer a ele, não tem palavra de jeito nenhum. Pode fazer, vai fazer, né? Agradecer ele todo dia, né? Todo santo da hora. E se preparar, né, igreja? Se preparar para a vida dele, viu? A vinda dele está próxima. De repente, ele leva nós. É de repente. De repente, ele leva nós. Está preparado para essa hora aí, igreja? Preparado. De corpo e espírito, tá bom? Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor e a serva de Deus já chegaram, né? Vamos, aleluia. Nós vamos cantar o corinho até se aproximar do altar do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos cantando. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vamos receber o céu de Deus nessa manhã com as palmas. Bem alegre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amada igreja, com a paz de Cristo. Amém, glória a Deus. É Senhor, abençoe. Tá bem? Deus. Graças, glória a Deus. Que nos deu a vitória em Cristo. Quero a minha esposa quero fazer esta oração. Oh, glória a Deus. Vamos, os Aleluia. irmãos que estão lá atrás, junte-se aqui na frente, se for possível, Não vou escutar. para ficar mais. Sabe que a ovelha, ela tem uma demonstração, a ovelha é animal mesmo. Aleluia, Jesus. Quando a ovelha se juntam, o que elas fazem com as outras? Esquerda. Pai, aleluia. Aquela. Elas se servem uma na outra assim, ó. Sabia disso? Que é uma grande lição para a união. Quando a ovelha, as ovelhas se juntam, elas fazem assim, uma quer sentir o cheiro da outra. Sabe? Elas enxergam uma na outra assim, ó. Glória a Deus. Ovelha é título de pessoas humildes, pessoas que gostam de servir a Deus no vertical e no horizontal. Glória a Jesus. Vertical é isso, horizontal é isso. Glória a Deus. Para não servir a Deus em meia verdade. O que é servir a Deus em meia verdade? E tudo se torna mentira. Ah, eu amo a Deus, mas eu nem cumprimento o irmão de outro ministério. Aí a pessoa está integralmente corrompida. Ela está corrompida. A Bíblia diz que quem não gosta de outro ministério é Satanás. Olha o perigo grande que causa, não é? É porque muitos não cumprimentam não, né, irmão? Então, mas quem não gosta de irmão de outro ministério é o diabo. Até eles falam de uma pessoa de outro ministério, o diabo usando as pessoas assim. Fala com tom de desprezo, mas não pode negar que é crente. Glória a Deus. Professor, tem um negócio que é muito sério, né? Porque são muitas igrejas, né? Então, nós temos a Adventista que o senhor conhece até profundo, né? Então, aí tem esse negócio de salvar. Eu tenho uma simplicidade de manter a igualdade, mas para o senhor, que é um especialista, o senhor sabe que tem algo, né? Aí, se coincidir de cumprimentar a paz do Senhor, não está sendo falso? Não, pode ser bom dia, boa noite, boa tarde. Ah, tá. Tudo aqui é de bom é colhido.
Você encontra um irmão da igreja batista, você vai falar para ele, bom dia, irmão. Não, pai. Se for à noite, não, bom dia, eles cumprimentam com bom dia. Não, eu sou da origem batista. Pai, tudo bem, eu não vou teimar porque é Só a amigos, né? menos que não seja a batista renovada, né? Nem a mais tradicional, que ela cumprimenta com um bom dia. Boa tarde, boa noite. Mas tudo é relacionado à paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, vamos louvar o 196 para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso pra mim. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já li muitos folhagem da rosa e provado excelente odor. Olhe dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi o Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perder o amor glorioso, será triste pra ti no além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Igreja, deixa um versículo aqui, professora. É a palavra do Senhor aqui em João 4, diz assim, né? Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amém. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade de Deus, qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito no mundo para que por ele vivamos. Então, a igreja, eu estava ouvindo o irmão Israel aqui falando, né? O amor de Cristo. Mas ele nos manda amar uns aos outros. Igreja, você só sabe que um cristão é verdadeiro
Quando alguém cai, ele não fica defamando o seu irmão. Ele sente a dor e vai orar. É assim que Cristo faz. Amém. O Senhor não quer que nenhuma das suas ovelhas se desvie. Ele vai lá buscar. Ele vai lá e traz nos braços. Amém. Então, o verdadeiro cristão é aquele que, quando sabe que o servo de Deus, não, ele vai orar, ele vai buscar, ele vai gemer, Aleluia. ele vai ter compaixão daquele irmão. Ele não vai sair, porque eu vejo muita gente que prega, mas defama seu irmão. Fala mal do seu irmão, da sua irmã que caiu, ao invés de compadecer dela. E aí você conhece quem realmente é filho de Deus. Tem o amor de Deus na sua vida. É aquele que se compadece. É aquele que fala, Senhor, olha, o teu servo, a tua serva, outra hora estava na tua presença, mas caiu na cilada do mal. Tenha misericórdia dele, alcança ele. Vai, se compadece do irmão, mas muitos não, sai falando, defamando, fala coisas absurdas, mas aquele irmão, o Senhor diz a sua palavra, que o cair do homem, eu levantei dele. E aí, quando esse irmão, então, igreja, o amor de Cristo está em amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Porque o amor de Cristo é singular, ele é único, o amor dele é incomparável. Amém. Aleluia. Vamos nessa manhã apresentar nossa família e aqueles que são caídos, aqueles que não têm mais força para buscar a presença, porque muitas vezes foi tanta deformação, tanto não. A igreja tem que ser compadecida. Ela é uma igreja santa quando ela se compadece um dos outros. Glorioso Deus bendito, aqui estamos na tua presença. E estamos, Senhor, te agradecendo, porque estamos, Senhor, viemos te glorificar, bendizer o teu nome, ouvir a tua palavra. Mas, Senhor, você conhece o Senhor longe da tua presença. Mas o Senhor, como passou, que é o Senhor que é santo, verdadeiro, misericordioso, vai de encontro àquela vida, Senhor, aquele jovem, aquela mulher, aquele homem. Oh, meu Pai, se afastaram da tua presença. Tu tem poder, Senhor, para trazer, para fazer a obra. Meu Deus poderoso santo, venha nos guardar, venha, Senhor, nos limpar, restaurar, transformar, repreender aquilo que não faz parte do reino. Poderoso santo de Israel, venha visitar nessa manhã, meu Pai, os doentes, os aflitos, os desesperados. Meu Deus, a tua igreja que clama, a tua igreja que chora, meu Pai. Pai, tanta situação na terra, meu Pai. As vidas, Senhor, as almas estão sofrendo. Almas descendo a sepultura sem a tua presença. Oh, poderoso santo, tenha misericórdia, alcança aquele, Senhor, que estão distantes, não deixa eles se perder, meu Pai. Porque o Senhor deu a vida por nós. O Senhor deu a vida, Senhor, mas nós ainda reconheçamos que o santo, Senhor verdadeiro. Meu Deus, hoje apresenta esses seus corações, os desesperados, as vidas, Senhor, entrego eles nas suas mãos. Todo Senhor amado, que está precisando da tua compaixão, venha, meu Pai, com tua presença, e repreenda todo o meu povo, Senhor. Abençoa a tua palavra nessa manhã, meu Pai, Senhor. Vai trazer na boca, vai sobre, faz sua vontade. Seja conosco, meu Pai, na nossa jornada, na nossa caminhada. Não deixa nós perecer, ó Papai amado. Que ele apenas em Jesus para respirar, para entrar. Oh, poderoso Santo de Israel, ajuda a tua igreja e restaura nessa manhã. Deus da glória, abençoa, glória a Deus Santo. Essa pergunta, mas como a época de ensinamento é sempre dedicando até que as pessoas aprendam, qual a diferença de orar e oração? É uma pergunta. Eu vou aprender hoje. Embora eu já tenha visto falar, mas esqueci. Eles estão aprendendo aprendizado. Qual a diferença em orar e fazer oração? Orar é falar com Deus. Oração é entrar em ação. Por isso que a igreja não cresce no conhecimento porque ora, mas não faz oração. Usa a palavra oração, mas é incompleto. Orar é falar
Com Deus. E oração é comer Bíblia. Espiritualmente falando, comer Bíblia, examinar a Bíblia, comer Bíblia. Por isso que as pessoas elas se invertem. É uma vida de oração, não é uma vida de oração, é uma vida que ora. Mas para ser uma vida de oração tem que examinar a palavra. Porque orar está no imperativo. Mas examinar a palavra também está no mesmo imperativo. Você usa um e nega o outro. Por isso que às vezes pergunta para uma pessoa assim, ó, você sabia que você tem 3 ministérios específicos e não precisa receber comunicação de segunda? Ela vai responder o quê? Não. E é o que está acontecendo hoje. É o evangelho pós-moderno. É o modista, o evangelho modernismo. Eu não preciso ler a Bíblia não, Deus me revela tudo e a pessoa crê, na verdade não é assim. Então esse pós-modernismo tem trazido a confusão e também a reprovação de Cristo, Senhor da glória. Entendeu bem? Ou não? O senhor me permite só falar uma coisa? Quer ser santo? Pratique. Quer ser sábio? Lê. Então, sem ler a palavra, você pode perguntar para uma pessoa assim, você sabia que você, no primeiro dia que você aceitou Cristo, Ele lançou sobre você uma boa obra? Aí ele vai perguntar que tipo de boa obra você vai mostrar para ele na Bíblia, o selo do Espírito Santo. Só que depois, já que ora, mas não lê, aí o que cria aí um esquema pós-moderno, vai buscar o batismo com o Espírito Santo, se vê muito. Não é batismo, é revestimento. O batismo está presente no momento que a pessoa aceita Cristo. Glória a Deus! Porque quando você aprende com a maneira de aceitar Cristo, fica tudo melhor. Quando nós aceitamos a Cristo, o que é que Deus coloca em nós em primeiro lugar? O selo do Espírito Santo. Hã? O selo do Espírito Santo. Por isso que tem que valorizar a aceitação, senão é o que está acontecendo hoje, há uns muitos anos atrás. É muita perda de crente, é muita, não é muita, não são todas não. Pode ver que até nos ensinamentos é um horário que o povo não pode tão vir para todos, é uma coisa mais olhando para o lado da frieza do que para interesse. Sabe disso, não é? Dá um ensinamento de lição que o povo não pode vir nos trabalhos, tem as obrigações, não dá para vir mesmo. Até tem. E com isso, não, mas é assim que funciona. Então é uma coisa que não edifica, como diz a palavra. Agora, a igreja primitiva recebia ensinamentos quantas vezes por semana? Todo dia. E a igreja crescia e prevalecia. Quantas vezes? Todos os dias. Jesus ensinava quantas vezes por semana? Por mês? Todos os dias. E hoje? Lá de 3 em 3 semanas, se der certo ainda. Lá no horário que ninguém pode vir. Então é uma frieza, parece que não, mas é uma frieza muito grande na palavra. E isto, nós temos informação que os que dedicam na palavra, dedicam a escolhidos. Por isso que entra tanto amuletos, tanta feitiçaria, misturar feitiçaria mesmo no estado evangélico. Então precisamos que aprendamos a levar a sério ou não. Palavra. Aquilo, agora vamos, acho que nós já falamos sobre isso. Por que hoje está acontecendo essa guerra no Irã, segundo a Bíblia? Por causa da vinda de Cristo, está chegando. Hã? É a confirmação da vinda de Jesus. É porque Deus fez um juramento de destruir através de Israel. Por que destruir o Irã? E outros parentes do Irã? Por causa do desacato que Amaleque promoveu contra Deus lá no deserto.
Deus disse a Moisés: escreve isso num livro e relata aos olhos de Josué, que vai ser o teu sucessor. E eu jurei que estabelecerei guerra de Amaleque de geração em geração, e pelo meu juramento, disse Deus, eu riscarei o nome de Amaleque debaixo do céu. Agora, quem é Amaleque? Você está vendo? Você está compreendendo, irmãos? Porque nós precisamos compreender. Quem é Amaleque? Irmão de Jacó, descendente de Esaú. Lá no deserto. Agora, hoje é inevitável. A vinda de Cristo está aproximando, o Armagedon está chegando. Quem sabe o que é Armagedon? Jesus está dizendo que é Rússia. É o perigo de orar e não fazer oração. Não ler a palavra, não examine a palavra. Aí as pessoas ficam. Aí quando aparece uma pessoa dizendo, Deus me falou que é assim, a pessoa crê, você vai olhar errado. E vai se corrompendo lá. Quer dizer, tem uma distração, uma estratégia muito grande, que o inimigo prepara ele para cancelar o subconsciente, atingir o subconsciente. Vou dar um exemplo, depois nós vamos fazer um resumo sobre a leitura da palavra. Exemplo. Você precisa fazer um sacrifício para receber uma bênção. Isso está na Bíblia, no Novo Testamento? Não. Mas o povo faz. E quando aqui não está na Escritura, que o povo faz é rebeldia contra Deus, incitar. Porque o que é que a serpente disse para ela? Não. Lá em Gênesis 1:28 diz a palavra, e Deus o abençoou. E completou. Adão havia a bênção completa. Aí vê o inimigo usando a serpente, dizendo, não, você tem que fazer um sacrifício, que Deus ainda tem bênção retida. Mas quem ensinou isso? Serpente. E caiu no pecado do terceiro grau, como alguns dizem, pecado é tudo igual. Então a pessoa mente de cara assim aberta. E a Bíblia diz que é mentira que os pecados não são iguais. Compreendeu como se vê pessoas por falta? É falta de orar? Não. É falta do quê? Comunhão, né? Complementar a oração, entrar em ação na leitura da palavra de Deus. E Paulo advertiu a igreja, falou, olha, Jesus abençoou com todas as bênçãos espirituais, lugares celestiais. Agora vai aparecer pessoas dizendo que você tem que fazer um propósito de um fechado para receber uma bênção. É conceito da serpente. Porque eles usam o quê? Eu sou serpente, eu sou demônio? Não, eles dizem, eu sou portador da fé em Cristo. Eles usam em nome da fé, eles usam a pessoa para levar a adoração a demônios e as coisas pesadas. Compreendeu ou não? Por que precisa ler? Tem um problema a resolver, em vez da pessoa confiar, ela vai fazer um compromisso de soberba. Porque já que o dia de amanhã não pertence a nós, como é que você vai fazer um compromisso de 21 dias, de 3 dias, de um monte de dias aí? Isso é incitado pelo inimigo, sabia? Sabia? É pela fé que ensina a pessoa a pecar. É terrível a situação. Sabia ou não? É que é a mesma barganha, né, Senhor? Vamos ler na palavra esse assunto. E aí a maior parte dá testemunho. Paulo chamou a igreja de Galácia quando ela entrou nesse desvio de igreja feiticeira. Foi exatamente porque Deus abençoou exclusivamente pela fé, e eles diziam que abençoou porque eles fizeram sacrifício, fizeram isso, fizeram aquilo, usaram Moisés junto com Cristo. Moisés morreu, quem está vivo é Cristo. A lei de Moisés, nessa questão, é o marido morto, está lá em Romanos capítulo 7, verso 4. Se vocês usarem a lei de Moisés, você vive constantemente
constantemente em adultério ministerial e adultério espiritual, e a pessoa não se descobre. Olha o perigo. Quando sucede uma traição de um casal, entra aquela divulgação. Uns compadecem, outros difamam, mas a divulgação é grande, porque houve traição. Agora, quando vocês usam Moisés, quando nós usamos Moisés, na lei de Moisés, nós estamos traindo a Cristo, somos traidores. E a traição, nós sabemos, é quebra de aliança, quebra de regras, quebra de confiança. Compreenderam o que precisa aprender ou não? Precisa ou não precisa? Precisa muito. Hã? Muito. Precisa. Porque nós temos uma advertência para estar preparados para ouvir o toque da sétima, ou enquanto estiver vivos ou quando estiver mortos. Mas entra no processo da comunicação direta. E é cada vez. Aqui em Tiago ele ensina as pessoas a fazer compromissos e não pecarem. Mas também adverte fazer compromisso e pecar, porque fez. Olha aqui Tiago 4, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Precisamos estar sempre contente com aquilo que Deus já nos deu, senão a gente não se liberta da ansiedade. Compromisso é uma ansiedade que a pessoa tem, que parece que ela não está contente com aquilo que tem. Tiago capítulo 4, verso 13, 14, 15. Glória a Deus, meu Deus. As irmãs encontram. Quem era Tiago? Era o apóstolo de Cristo, irmão de Cristo, mas dirigente da igreja primitiva. Ele pregava a palavra exclusivamente pela fé e a obra depois da fé, para dar testemunho da fé. Mas, em primeiro lugar, era a fé submissa a Deus. Sabe que hoje tem pessoas que não aceitam mais a palavra. Não, eu já recebi tantas bênçãos através de sacrifício, mas só que é mentira. Mas ela creu naquilo 10, 20, 30, 40 anos e ela só pode se recuperar se for humilde. Senão, fica assim mesmo. Pode ler se a irmã quiser, pode ler a irmã mesmo. Qual é? Tiago 4, verso 13, 14, 15. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contratamos e ganhamos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Digo-vos que não Sabeis. o que acontecerá amanhã, mas está aí, olha, você não pode quebrar a campanha. Em muitas é doutrina distorcida da igreja primitiva. Não tem esse verbo na Bíblia. Você fazer compromisso de tal maneira, se você não cumprir, você pecou. No Novo Testamento não tem esse verbo. É permissivo, não é solene. Pode continuar, Tiago falando assim. Não sabendo o que haverá o dia, mas você pensa que é Deus e vai para lá. Porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Desaparece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. É diabólico, está aí, é bem claro, transparente. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Quem sabe fazer certo e faz errado, vive em pecado, e pecado é rebelião contra Deus. Pecado é afastamento do homem com Deus, ser humano com Deus. Agora Tiago está a repensar o que é presunção?
Presunção é o pecado de terceiro grau, onde o diabo já conquistou a mente. Como tenho visto pessoas, o contrário, todo pecado é igual. Mentira. A Bíblia diz que é mentira, não eu que estou dizendo. O pecado planejado, o pecado replanejado, o pecado aplicado. Aí entra o terceiro. Esse terceiro é a soberba, que a irmã leu aí. Então a pessoa que vive fazendo é pensando, repensando e fazendo. Então ela torna-se portadora do pecado de terceiro grau. É a soberba, é o que derrubou os anos lá no céu. É o que tem derrubado muitos líderes e membros também no presente. É a soberba. E a soberba maior, porque diz que Deus revela sacrifício. É mentira. Sabe o que é mentira? Porque ele não quer. Está aqui no livro de Mateus 12, verso 7. Amós 6, verso 6. Deus dizendo, eu não quero. No ministério dos profetas, Deus dizia, eu não quero. No ministério apostólico, Deus diz, eu não quero. No ministério complementado por Cristo, ele diz, eu não quero sacrifício, não quero, não quero. Está no Antigo, está no Novo Testamento, não quero. Aí a pessoa diz, Deus me revela. Lembra, viu? Compreendeu a situação que é grave mesmo? E as pessoas dizem, é mesmo, eu vou fazer o que Deus revelou. Só que o que Deus revelou, que não está na Escritura, é o inimigo que revela. É a mente da pessoa que distorce. Lembra, não estou muito citando versículos para adorar, mas lembra do capítulo 13 de 1 Reis? Quem já leu? Depois leia lá. Deus, o trabalho em Betel, o reino do norte, estava em a situação de idolatria pesada. Aí Deus designa um profeta lá do reino do sul de Israel, vai profetizar o reino do norte, Samaria. E profetiza contra o altar. O profeta profetizou, Roboão estendeu a mão ficou seca. Depois o profeta orou, Roboão arrependeu, Deus curou a mão. Mas Deus tinha dito ao profeta, não coma nesse local, nem beba, e nem volte pelo mesmo caminho. Aí o profeta chegou, orou, o altar fendeu, como sinal de Deus, que era castigo. Aí os filhos de um profeta velho, viu os assuntos, viu os acontecimentos, sinais, chegou na casa, passou para o pai, olha, Deus enviou um profeta lá em Betel, o altar fendeu, a mão de Jeroboão secou, depois ele orou, Deus curou, e ele fez esses sinais. Aí o profeta velho disse assim, para onde ele foi? Aí disseram, foi para aquele local ali. Aí o profeta velho, mais depressa, preparou o animal e correu atrás do profeta até alcançar. Já leram? Estou só citando, porque não lembra, depois ler vai entender melhor. Aí chegou lá, alcançou o profeta e disse, não, você é um homem honrado, volte para minha casa, coma e beba. Aí o profeta disse assim, não, eu não como nem bebo nesse local, porque Deus me ordenou não comer, não beber, não voltar pelo mesmo caminho. Aí o que o profeta velho disse? Eu também sou profeta. Não, o anjo me falou. Hoje é assim, a Bíblia diz que não pode. Não pode, Deus me revelou, só que é mentira. Essa é a questão. Aí falou, não, eu sou profeta também, e depois o anjo de Deus me falou para você voltar e comer na minha casa e beber. E o profeta de Deus caiu no ponto do outro profeta que era de Deus também, mas deu lugar a Satanás. Foi, irmão? Estou citando só o texto. Aí quando sentaram-se na mesa se alimentando, veio a palavra de Deus ao mesmo profeta que mentiu. Olha, tu foste rebelde à palavra do Senhor, por isso agora ele receberá a sentença de morte. E o profeta verdadeiro, que tinha feito sinais, voltou. Quando ele chegou num determinado lugar, o que aconteceu? Morreu. Ele estava montado num animal
E Deus mandou o leão atacou o profeta, matou o profeta, nem se tocou no animal. Quando passaram, o animal estava ali parado e o profeta morto. Porque deu ouvidos, o que? Espíritos enganadores. E hoje não é difícil, não. Não é difícil. É o que mais se vê. Então você tem que aprender a palavra. Agora Tiago diz, olha, faça um projeto para Deus te dar uma bênção. Só que a Bíblia diz que Deus não quer projeto, Deus quer fé. Dá para compreender bem? Amém. Não, mas Deus nos revelou uma campanha, isso não existe. No Novo Testamento não existe. A pessoa está completamente enganada. Professor, só uma coisa. Porque a igreja de Deus é uma igreja de campanha. O povo vive de sacrifício e o sacrifício, segundo o Antigo Testamento, é adultério, porque deixa Cristo e vai para Moisés. Dê uma olhada ainda, vamos analisar bem no capítulo 2 de Gálatas, verso 21. É uma realidade. Agora, o povo, para reconhecer, só se der humildade, senão ele vai dizer, não, é mesmo, eu fiz um sacrifício, porque a lei de Moisés era somente, ela está somente com Deus, para ele cumprir toda a regra, mas o povo não. Gálatas 2, 21, encontrou? Vocês não dá para ler? 21. Livro de Gálatas. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. É em vão, não vale nada. Profanou a morte de Cristo, cancelou a morte de Cristo e vai ser torna-se um reconstrutor de obras mortas. E acabou. Não aniquilo a graça, Paulo dizendo, porque se a lei, a justiça causada pela lei tem validade, segue porque Cristo morreu. Nós já tivemos aquela ilustração, irmãos, sobre a lei, a graça e a lei. A graça, a lei e a graça. Lembra? Quem se lembra? Não fizemos ou não? Sim. Aprendemos? Mas aprendemos mesmo com propriedade, que nos traz uma tranquilidade plena, segundo servir a Deus, referendo lutas com famílias, luta pessoal, lutas com a parte social, espiritual, aquela batalha. Mas, acima de tudo, ele tem a tranquilidade que você está seguro. Em segurança máxima. Quem lembra da instrução, da ilustração? As irmãs se lembram? Ou não? Quem foi que veio primeiro, foi a lei ou foi a graça? Graça. E agora nós estamos na lei ou na graça? Então a lei está onde? Em estado de isolamento, está no meio. Ela não pode voltar para o tempo de Abraão, que era fé. Não pode seguir o tempo de Cristo hoje, porque é a mesma fé. Então nós estamos plenamente seguros por meio da Graça. que é dada de graça mesmo pela fé. Isso que traz para nós, traz um resultado suficiente, quando Jesus disse assim, deixo a minha Paz. É fé, é compreensão, contentamento com aquilo que já tem. Está ocorrendo perigo no mundo todo e o mundo está caminhando para a revolta contra Israel e lá a destruição. Aí vem Jesus. Agora analisa bem, as pessoas que são supersticiosas, o que é superstição? Sonhei com criança, é luta. Superstição. Ai, deve ter muita, né, irmã? Superstição, feitiçaria. Você pode sonhar com uma criança que pensou na religião? Então sonhar grávida é luta. Pois é, superstição, feitiçaria. Tudo feitiçaria.
Biblicamente falando porque os sonhos com discernimento, ele tem outra visão, tem outro significado, sonho. Deus fala com um sonho diretamente com a pessoa para edificar ela mesma. E Deus falou em sonho direto com José, vá ao Egito. Deus falou em sonho com José, volta ao Egito. Vai direto. Hoje não tem comunicação de segunda, não, porque a graça de Deus, aos que recebem, ela abrange uma realidade. Será que precisamos aprender ou não? Fica assim mesmo. Porque os falsos profetas mais perigosos que existem são os que vivem dentro das igrejas de Deus. Pedro fala disso no capítulo 2, na segunda epístola, capítulo 2. Ele escreve a carta dizendo que os falsos profetas que vivem banqueteando convosco e negociando convosco com avareza. Tudo que se refere compromisso, o din-din está rolando junto. Sabe disso, né? É o contrário da igreja primitiva. A igreja primitiva rica e os administradores pobres. Sabia? Glória a Deus. Foi. A igreja primitiva se tornou rica porque eles dizimavam 100%, não era 10%. E com isso a igreja ficou enriquecida da maneira completa. Só que nenhum administrador, que eram 12 com certeza mais auxiliares, nenhum deles ficaram ricos. Porque a riqueza que a igreja primitiva possuía era para socorrer os pobres. E os apóstolos tiveram medo mesmo, temor de serem ricos, e eles mostrar a falsa teologia da prosperidade e se corromper diante de Deus. Pedro teve uma grande oportunidade, juntamente com João, de se ficar ricos lá em Samaria, milionários. Quando Simão, o ex-mágico na época, ofereceu dinheiro e abundância para que Pedro colocasse as mãos e ele recebesse o Espírito Santo. Aí Pedro diz, você vê que está em laço de amargura e em fel de desespero. Arrependa-te desse teu pecado, porventura Deus te perdoa, porque tu não tem parte nesta vida. Aí Simão se arrependeu. Ore por mim para que não aconteça. Pedro podia ter dito, não, mas a gente não pega oferta não, manda para a igreja primitiva. O astuto faz isso, mas rejeitou já de vez. Segundo Pedro, que professor? Segundo Pedro, capítulo 2, principalmente verso 4. Quando você lê na Bíblia, a tradução de hoje diz, e haverá falsos profetas que apoderarão do vosso dinheiro com palavras fingidas. Segundo Pedro 2, ao versículo 10. Até hoje a gente observa blasfêmia contra as divindades, porque o nosso trabalho, já nesse resumo, ele tem base fundamental no ministério dos anjos, ministério dos profetas e dos apóstolos, com vista de Cristo. Agora, quando você usa a palavra contra os demônios, que os anjos não têm, não se atreve a falar, você está fazendo o papel de falso profeta. Me lembro que um arcanjo foi contender com o diabo na hora de Cristo. Ele não amaldiçoou, não mandou queimar e não zombou. Anjo não manda Jesus queimar, porque Jesus já mostrou que o inimigo só vai ser queimado depois do segundo juízo, segundo julgamento, depois da besta do falso profeta. Aí entra ele para queimar. Está compreendendo? Então leia Pedro com cuidado e diz, mas esses como animais irracionais, se corrompem nas suas próprias concupiscências, desejo de religiosidade gananciosa. Falam mal daquilo que não sabem e se corrompem, blasfemando contra as dignidades.
Aquilo que é digno, eles atropelam. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia, arcanjo, né? É regente de anjos. Quando contendia com o diabo, não amaldiçoou, não zombou, não mandou queimar, mas disse: o Senhor te repreenda. Está em Judas 9. Compreendeu como a situação é grave e cada vez ficando pior? Agora os escolhidos ficam. Os escolhidos ficam. Quando nós estamos expulsando o demônio, nós estamos cumprindo ordem. Mas quando nós ordenamos Jesus para queimar, nós estamos dando ordem para o Criador. O que mais nas igrejas passou. É o pós-modernismo, não existia isso antes. Mas Há uns 10, 20, 30 anos não existia isso, eu me lembro. Uns 40 anos atrás nunca existiu isso. Então o pós-modernismo ele vai invadindo. E os mais simples vão influenciando. Aí entra o quê? É estudo? Eu não gosto. Põe um mau gosto na mente e não gostar da palavra. Eu até comento com meu esposo que é mau gosto. Eles preferem a ignorância do que o conhecimento. Com certeza. Porque quando você tem pessoas instruídas dentro da palavra, ela vai ensinar. Aí ensinar errado, aí, quando ele prega, muitas pessoas já falou: nossa, ele prega coisa que não está dentro da Bíblia, porque eles não lê a Bíblia. Não lê. Dirigente já chegou a falar para mim: nossa, mas o irmão Manuel está pregando, as irmãs falou que não entenderam nada. Como que vai entender se nem ele sabia ler a Bíblia? Só ora, mas não faz oração. Então, não lê a palavra, não trouxeram quando eu vim para a Igreja de Deus Amor, graças a Deus, eu já tinha conhecimento da palavra. Amém. Por isso eu falei, nada, olhares, porque as pessoas têm essa mania, né, de olhar, já ficam condenando. Isso eu digo abertamente. Mas eu falei: Senhor, tenha misericórdia delas, porque estão na ignorância. Porque quando uma pessoa chega na igreja, você tem que acolher ela, você não tem que olhar como ela está. Eu já vim de outro ministério que era totalmente diferente. Mas eu fui estudar a Bíblia. E quando eu saí desse outro ministério é porque não estava dentro da palavra o que eles ensinavam. E para honra e glória do Senhor, quando eu conheci ele, que nós se casamos, aí eu falo que é presente de Deus que me deu mesmo, porque eu já tinha conhecimento da palavra. E a palavra é quem liberta. A igreja não adianta você ir para um culto dizer que é de liberta. Não, é a palavra que te liberta. Você vai ouvir. Você vai falar com uma pessoa, você está liberto pela palavra, está santificado pela palavra, ela crê tanto? Se ela crê, você não pode fazer sacrifício para obter uma bênção que não existe. Jesus falou em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas santificar é santificar mesmo, é separar do mundo. Mas é pela aceitação da palavra. Não é suficiente não, faça aí um sacrifício para você ficar mais santificado. Só que Jesus não é aquela coisa. Será que eu estou preparado? Será que a igreja está preparada? Será que Jesus não é mentiroso? Será que ele não está mentindo, falando que quando a pessoa aceita ele, ela está preparada de acordo com as Escrituras? Aí aparece: será que é verdade que Jesus falou isso? Será que eu estou preparado? A gente ouve muito isso, não? Então, a expressão de chamar Jesus de falsificador, mentiroso, é ansiedade religiosa. Por isso que tem que aprender a palavra, porque Jesus, ele disse a Jeremias: eu colocarei palavra na tua boca. E agora Deus preparou o Baruque para escrever, para depois o povo ler. Imaginam bem, sempre foi assim. Deus usou João preparando ele, dizendo: o que vê, escreve e envia. Não é isso? Apocalipse 1. Não vamos mais prosseguir devido a hora. Nem falei sobre a guerra do Irã, mas eu vou só dar uma pinceladinha de poucos tempo. Lá capítulo 17 de Êxodo, Israel estava em marcha para a terra prometida. Depois o exército de Amaleque enfrentou Israel e cometeu o pecado de genocídio. Quem sabe o que é isso? Matou todo mundo, matou geral.
Genocídio, mata quem está enfrentando na guerra, mata crianças, mata mulheres, mata tudo, adultos. Com aquela atitude, o que aconteceu lá em Êxodo 17, verso 16 principalmente? 17, Deus falou com Moisés. Olha, relata isso no livro, escreva no livro e relata aos olhos de Josué, que vai ser o teu sucessor. Que eu hei de riscar o nome de Amaleque sobre a face da terra. E eu jurei por minha existência, minha santidade de Deus. Que eu estabelecerei guerra de Amaleque de geração em geração até exterminar. Agora, quando Jesus nasceu, quem promoveu a matança das crianças? Amaleque, ele era amalequita. Glória a Deus que eu sabia agora. Está vendo como a coisa vai crescendo, vai enfrentando e não tem outra aqui. Agora estava lá o Edomita, que é os membros de Edom, de Esaú, chamado de Amalequita, Edomita, descendente de Esaú, preparado para quando Jesus nascer, matar. Herodes. Vem de lá da descendência de Amaleque, Esaú. Analisam bem. Quando estava no reino, houve lá uma conspiração de uma amalequita para matar todos os judeus. Já leram o ministério? Já, sim. Era o mesmo descendente que enfrentou Israel lá no deserto, que está debaixo do juramento de Deus para ser exterminado por causa disso. Aí ele pediu autoridade ao rei Assuero, me deu autoridade aí, eu vou um decreto para todos vão assinar para matar todos os judeus, não ficar ninguém. Pronto. Fez uma forca logo, a mulher deu um conselho, né, Zeres? Faz uma forca aí, você já está sendo exaltado. Já foi convidado para almoçar com a rainha, com o rei. Faz uma forca aí e a forca mandou o quê? Conclusão, quem foi enforcado na forca? O próprio Amã. Amã e seus 10 filhos e sua mulher, todos. Todos. Aí Deus falou com Esther, se tu calares, o castigo vem para ti. Só que Israel não vai morrer, porque o livramento vem de outro lado. Deus é o Supremo. Aí o que aconteceu? O povo, para não morrer o resto dos estrangeiros, lá em 8, 17, 18 diz do ministério da palavra, que eles precisaram fazer um concerto com os judeus. Porque quem mexe no judeu, da promessa, mexe aonde? No céu. Na menina dos olhos. Quem tocar no irmão hoje, nenhuma irmã, um irmão hoje, toca na menina dos olhos, e quem quiser tapear um irmão com palavras fingidas, a Bíblia diz que ele está blasfemando contra as dignidades, porque hoje o irmão, ele é rei, sacerdote e profeta. Um irmão ou uma irmã que aceitou Jesus, a Bíblia fala isso. Vamos agradecer, mas a palavra de instrução é o que Jesus disse: conhecereis a verdade, Verdade nos libertará. Liberta da religiosidade, liberta do desvio da igreja primitiva. Irmão Israel, vão aprender que os que mataram as crianças no tempo do nascimento de Jesus foi os edomitas. Foram eles. Aí estão nessa lista de quando ele nasceu. Agora Jesus trouxe a oportunidade para quem? Se arrepender. Para todos se arrependerem e ser salvos. Mas em vez de se arrepender, ele está preparando esquema para acabar de destruir Israel, então aí não vai funcionar. Fizeram aí um esquema numa determinada bomba que diz que nem Deus impede. Vou falar, né? Agora, no livro de Josué, capítulo 10, verso 11, o que acontece? Deus mandou pedra lá do céu e matou os inimigos, pronto? Mandou pedras em abundância, o povo ia caminhando, fugindo dos inimigos do povo de Israel, mas lá mesmo fugindo, as pedras caíam sobre eles e espatifavam. Como é que o homem, na sua ignorância, vai dizer que esse preparo para a guerra, nem Deus destrói, está aí, as pedras estão aí. É só Deus determinar assim, ó, cai a pedra. Verdade.
Nem precisa determinar a pedra, mandar um mosquitinho desse tamanhozinho, ó. Morda ele lá. Acabou. Acabou, não é? Pois é esse Deus que nós servimos. Vamos agradecer a Ele. Glória a Deus. É esse Deus que nós Servimos. e é esse Deus que nos segurou, é esse Deus que nos socorre. O livro que a irmã louvou aqui, a tua esposa louvou aqui, confesso na vida da morte. Precioso para mim é Jesus. Confessar Jesus na vida da morte. Essa morte aí que está falando aí é sobre chegar assim. Você é crente? Você é crente? A pessoa tem que falar que é. Não falar que não é. Deve ser isso aí? É isso aí mesmo? Se chegar esse processo de grande tribulação, agora nós estamos num país de mar de rosas, por enquanto. Vamos orar. Está na mira da guerra também. Quebrou o conselho com Israel, o Brasil. Está muito bem sucedido. Depois o queda da nação quebrou o conselho com Israel. Agora a coisa vai pegar forte, não é julgando, é descendendo. As pragas vão cair sobre o nosso país e muito. Depois do arrebatamento, né? Não, porque agora o Brasil quebrou aliança com Israel. Que no ano 48 o Brasil fez uma aliança com Israel, apoiando Israel para retornar para a sua pátria que tinha perdido no ano 70. E o Brasil mandou um embaixador representando o país por nome de Oswaldo Aranha dar uma assinatura em favor de Israel. Agora o governo que entrou quebrou esse acordo entre as pragas. Por isso que ela está falando de caristia em todo mundo. Compreenderam? É terrível a situação. Não sei se os irmãos trouxeram o pé, se tiver depois da oração. Senhor Deus, Pai poderoso, em Cristo Jesus, agradecendo esse trabalho concedido, meu Deus, nessa manhã e nessa época também, levando-nos em paz como nos trouxemos, na virtude da Tua palavra santa e gloriosa, e reina, Senhor, da glória para sempre, a nossa família, o povo de Israel. Senhor, devemos orar também, meu Deus, por aqueles que ainda não têm a Tua palavra, no Cristo, Senhor da glória, para que eles se arrependam com todas essas expressões, Senhor, e venham reconhecer a Ti só como único Senhor e Salvador, o poder da Tua palavra, em Cristo Jesus, Teu amado. Amém. Te agradeço. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Às vezes a gente quer ficar mais, mas não dá tempo. Porque as irmãs têm compromisso, outros dali, outros de lá, outros dali. Compreendeu, irmã? Ou não? É assim que funciona a palavra. É assim. Eu esqueci meu celular. Você vai não, Deus me revelou que é assim. Vai ser não, minha querida. Deus abençoe. Vai ser em altar, não, Manuel? Amém.